Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao canal Desmistificando Brana, o canal que mostra a face oculta da mensagem de William Brana. E hoje estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do Brana Cash, hoje com Elias e Laís, que também fazem parte aqui da equipe do canal Desmistificando Brana. Não é isso, irmão Will? Ana, isso mesmo, Ana. Bom, Elias, Laís, sejam bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui. Que hoje possamos trazer à tona algumas palavras de William Branham e se essas palavras se encaixam com as Sagradas Escrituras. Sejam bem-vindos aos dois. E Ana, mais uma vez, você que E antes que a gente comece aqui já com os nossos convidados, eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixar seu like aí e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas, né, a respeito desse ministério de William Branham, a verdade, aquilo que ninguém sabe, o que está oculto de nós e que agora a gente está aprendendo mais sobre. E hoje a gente vai aprender muito mais a respeito dos ensinamentos de William Branham. É... Irmã Laís, vou começar com você hoje. Seja muito bem-vinda, irmã Laís. Que Deus te abençoe. Conta um pouco para nós qual que é a diferença central sobre o ensino de William Branham e o ensino de Jesus a respeito da manifestação do Filho do Homem. Bom, Ana, obrigada, né, mais uma vez pela oportunidade de a gente estar conversando aqui sobre esses assuntos que são muito importantes, eu considero muito importantes, porque são doutrinas, uma mensagem, e Deus abençoe vocês, e abençoe aqueles que vão assistir esse vídeo também. Nós vamos fazer um estudo aqui, uma análise do que William Branham ensinou sobre a escritura que está em Lucas 17:30, né? A gente sabe que muito se falou sobre Malaquias 4, Apocalipse 10:7 também, mas essa escritura do Lucas 17:30, o Lembrana tinha uma maneira muito peculiar de interpretar, e eu acredito que a interpretação dele, segundo as escrituras, não está de acordo. Então, nós vamos analisar primeiro o que o William Branham ensinou sobre esse assunto. Eu fiz aqui um compilado de vários parágrafos. Eu pesquisei principalmente no aplicativo da Voz de Deus, né, o The Table, e eu percebi que o William Branham, ele falou muito sobre isso ali também no final da década de 50, ali 58, 59, até o último ano da sua vida. Mas 1964 foi o ano em que mais ele bateu nessa tecla. De verdade, quase todas as mensagens que ele pregou naquele ano, ele falou sobre isso. E aí eu trouxe aqui as principais para a gente entender o pensamento dele, o que realmente ele ensinou. A gente sabe que na mensagem tem vários grupos e cada um às vezes entende de uma maneira, mas nós aqui nós não vamos atentar para nenhum desses grupos. A gente vai realmente focar no que realmente o Lembrando ensinou, no que realmente ele falou no seu sermão sobre o assunto, né? Porque às vezes pode ter algum comentário depois, mas você. O grupo tal que cria assim, o outro grupo não cria assim, mas aí a gente não é com a gente esse assunto, né? A gente realmente quer focar no que o Lembrando de fato ensinou. E eu vou começar lendo a mensagem O Cristo Identificado em Todas as Eras. É uma mensagem de 1º de abril de 1964 e eu peguei lá no aplicativo da Voz de Deus, o The Table.
Se for algum outro aplicativo, pode ser que haja uma diferença de parágrafo, né? Do 165 até o 167. Ele começa dizendo o seguinte: Jesus, nosso Senhor, disse. Então, o William Branham está dizendo que foi Jesus que disse tudo isso que ele vai falar aqui. É importante a gente prestar atenção nisso. Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda. E observe, quando o Filho do Homem estiver sendo manifestado, dado a conhecer. Lucas 17. Quando o Filho do Homem nos últimos dias estiver sendo revelado. O Filho do Homem sendo revelado, seu evangelho o está identificando como foi nos dias de Ló. Veja como estão se saindo agora nações pervertidas. Oh, meu Deus, a igreja é uma bagunça, a nação é uma bagunça. Tudo e tudo mais. Deus está vomitando tudo do alto e do fundo da terra. Tudo é uma bagunça. Geograficamente e também materialmente, o cenário está montado. Não está na hora de Deus retornar em carne humana? Veja, ele faz uma pergunta aqui. Deus retornar em carne humana. A palavra que é mais afiada que uma espada de dois gumes e que discerne os pensamentos e intenções do coração, para aparecer em cena e fazer de Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aí ele vai falar que é uma palavra prometida e foi reservada para este dia. Então, é interessante a gente notar que o William Branham acreditava que em Lucas 17, Jesus está ali dizendo que Deus retornaria em carne humana, tá? É o primeiro ponto que é importante. Essa é a interpretação dele. Deus retornaria em carne humana. E aí, quando a gente fala de retornar em carne humana, a divindade retornar em carne humana é basicamente a divindade se encarnar. Ele está falando aqui de encarnação, certo? É interessante isso aqui. E aí, por exemplo, quando a gente vai para a mensagem o julgamento, é um parágrafo curto, eu vou ler rapidamente. Essa tradução é de Goiânia, e pode ter outras mensagens, então essa é de 19 de abril de 64. No parágrafo 84, ele vai dizer: Eu o desafio a crer que Jesus Cristo se revela na forma do Filho do Homem em carne humana. E para você que crê, é o poder de Deus que conhece cada pensamento. Só para dar um contexto, porque, na verdade, a gente deve ler a mensagem toda, né, e colocar o parágrafo no contexto. Se você ler alguns parágrafos antes, William Branham está pregando sobre esse assunto, como se ele estivesse diante de um júri. E aí, quando ele termina de pregar, ele começa o que ele sempre fazia, né, a chamar a fila de oração, e muitas vezes ele apontava para alguém ali na plataforma, no auditório, e começava a discernir os pensamentos da pessoa ou a oração da pessoa. E aí ele fala com um homem que está lá e diz que aquele homem está orando pela esposa, que tem alguma doença. E aí ele declara que a esposa daquele homem está curada, e ele vai no 84 e fala: lança esse desafio para esse homem. Eu o desafio a crer que Jesus Cristo se revela. Não é que vai se revelar. Se revela na forma do Filho do Homem em carne humana. E para você que crê, é o poder de Deus que conhece cada pensamento. E, na verdade, é o que ele estava fazendo ali. Se você ler os parágrafos anteriores, ele estava, basicamente, discernindo o problema, a doença das pessoas. Então, para mim, aqui, ele está sugerindo algo muito evidente, né? Que Deus está retornando em carne humana e que isso já estava acontecendo, né? E que ele tem esse poder de conhecer o pensamento das pessoas, que era o que ele estava fazendo ali naquele momento, ou supostamente fazendo. Então, esse é o ponto que a gente conseguiu entender aqui, até aqui, nesses dois parágrafos. William Branham acreditava que Lucas 17 é uma escritura em que Jesus está ensinando que Deus se revelaria em carne humana outra vez na Terra. E aí a próxima, o Elias já
ler? Sim, ali na mensagem Provando Sua Palavra, em 16 de agosto de 1964, ele diz o seguinte: Ele prometeu, em Lucas 17:30, que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu, seria revelado nos dias como aconteceu em Sodoma, na terra. Ele fez isso? Ele veio em três nomes: o Filho do Homem, um profeta, o Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Davi, para o milênio. Mas, no meio, essa conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia em que o Filho do Homem for revelado, revelar-se-á como? O quê? Não como Filho de Deus, Filho do Homem. Se revelará de uma maneira diferente. Veja, o Filho do Homem se revelará, não em grandes denominações e coisas assim, como, também, como temos feito ao longo das eras, mas ele se manifestará como Filho do Homem novamente, para tornar manifesto Malaquias 4. Aqui a gente pode ver que ele faz uma interpretação de Lucas 17:30 junto com Malaquias 4. Especificamente ele está falando sobre Malaquias 4:5. E aí onde ele coloca a vinda de Elias, né? E ele seria o Elias. E ele reinterpreta isso como também sendo a vinda do Filho do Homem. Ele não, em nenhum momento ele chega a cogitar ou a pensar que quando Jesus está falando sobre a volta do Filho do Homem em Lucas 17:30, não era naquela volta, não era na segunda vinda de Jesus Cristo, né? Como Jesus prometeu que ele viria, mas ele está querendo reinterpretar como uma vinda de um profeta. E neste profeta, Deus estaria em carne humana, novamente. Ele faz essa reinterpretação de Lucas 17:30, colocando ele como Malaquias 4 também. Essa é uma das interpretações dessa mensagem, e que cabe, que é junto com aquela mensagem anterior que ele pregou ali em abril de 64. E é interessante também que ele fala que ele veio em três nomes, né? O Filho Uhum. do Homem, um profeta, e Filho de Não, Deus e o Espírito. Teologicamente, isso é meio estranho, é meio confuso isso. Teologicamente, biblicamente, logicamente, é tudo bem estranho isso aí. Não existe nenhum respaldo nas escrituras para ligar o filho do homem com um profeta, o filho de Deus com o espírito, ou o filho de Davi para o milênio. Talvez um milênio aqui no sentido de reino, né? Mas não existe essa conjunção, não existe essa. Isso não tem nem respaldo bíblico, dizer que filho do homem significa um profeta. O irmão Laís com Elias. Quando William Branham pega Lucas capítulo 17, ao versículo 30 e pega aqui as capítulo 4, ele junta e aponta para um profeta, e esse profeta seria o próprio Deus em carne. E, é, e de acordo com o que a irmã Laís veio agora para o parágrafo, a irmã Laís depois veio mais uma vez. Quando o William Branham estava falando para aquele homem, ele deu a entender que ele era o Deus em carne. É isso mesmo? Lê, por favor, Isso. mais uma vez, irmã Laís, esse parágrafo. Por favor. É só ler os parágrafos anteriores que você vai perceber que ele está falando com um homem no auditório, né? E aí ele declara que, se não me engano, é a esposa, aquele homem estava orando pela esposa, algum problema feminino, alguma coisa assim. E aí ele declara a cura, e aí ele vai e fala: Eu desafio a crer que Jesus se revela na forma do Filho do Homem. Essa forma do Filho do Homem que ele está falando, a gente viu aqui na mensagem Provando Sua Palavra, que ele considera Filho do Homem um profeta. Então, Deus, Jesus Cristo, se revela como um profeta em carne humana, né? E para você que crê, é o poder de Deus que conhece cada pensamento. Então, tá muito claro que ele sugere, né, que ele seria essa manifestação de Deus em carne, ele seria esse profeta, que é uma manifestação de Deus em carne e que tem essa habilidade de conhecer cada pensamento, né? então ele, mesmo não tendo dito que ele era Deus com todas as palavras, ele
deu a entender que era, no caso, através disso, dessas mensagens. William Branham, ele nunca fala de forma direta, mas ele passou basicamente uma década defendendo essa questão aí de Malaquias 4, de que haveria um retorno de Elias, e no final da década de 50, ali ele começa a fazer um link entre Malaquias 4 e Lucas 17:30, que é exatamente esse link. Veja, não é só um profeta inspirado por Deus, não é só um profeta usado por Deus como Elias foi, ou como Moisés foi usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Não, é uma manifestação em carne, é algo mais profundo. É algo que liga é, a pessoa dele, né, à divindade de uma forma mais profunda. E aí a gente começa a perceber que talvez a idolatria na mensagem não seja um acidente, né, como muitos falam por aí. É um grupo isolado que é assim. Mas será? Parece que não, tá? A gente começa a perceber que a idolatria na mensagem é uma consequência direta dos ensinos de William Branham, porque ele sugere isso de forma evidente. E essa questão aqui que ele fala que é o filho do homem que vai se manifestar, não como filho de Deus, né? Aqui provando sua palavra. Ele está basicamente dizendo, é, é um retorno de Deus em carne, não para exercer o ofício de filho de Deus, que a gente sabe que lembrando havia o filho como um ofício, né? Então, não é para exercer o ofício de filho de Deus, é para exercer o ofício de filho do homem que ele acreditava que era profeta, que era um profeta. Então, é Deus retornando em carne para exercer o ofício de um profeta, que, como ele linkou com Malaquias 4, é o profeta Elias para os gentios. Uma coisa é tu dizer que Jesus irá retornar em um tempo semelhante ao tempo de Noé. Como é que era o tempo de Noé? As pessoas bebiam, as pessoas se davam em casamento, igual exatamente o critério que Jesus usa ali em Lucas 17 para dizer como era o tempo de Noé e como é o tempo em que a gente consegue fazer um paralelo, que é o tempo de hoje também. E mais uma coisa é você dizer que, olha, Jesus irá retornar nesse momento. As pessoas estarão fazendo isso como estavam fazendo em Noé. Outra coisa é você dizer que esse retorno do Filho do Homem é o ministério profético. São duas coisas totalmente diferentes. E é nesse ponto que ele separa. Para ele, a manifestação do Filho do Homem ali não necessariamente é Cristo na sua segunda vinda, voltando de uma forma gloriosa. Porque o texto ali, quando os cristãos falam sobre o retorno de Cristo, eles falam sobre um segundo retorno glorioso. É um segundo retorno para resgatar o seu povo. E não é um retorno que vai ser dado através de um profeta, não é um retorno que vai ser dado através de um ministério. E essa é uma interpretação que William Branham divide naquele ponto ali, naquele parágrafo ali, e ao longo da pregação dele, que difere do que Jesus Cristo quis dizer. É bem interessante, irmão Elias, Ana, irmã Laís, ouvinte, que quando William Branham morreu, 24 de dezembro de 1965, e o translado do corpo dele, Peregrine estava com ele. O livro Atos do Profeta, Peregrine diz que acreditava que William Branham iria ressuscitar. Peregrine pode dizer que dentro do avião, o bolso, ele sempre colocava o ouvido perto do caixão para ouvir o William Branham dizendo: "Irmão Perry, me tire daqui, eu vou ressuscitar para cumprir as outras profecias." Mas por que Peregrine lhe veio e alguns Philip Branham e alguns outros acreditavam nisso? Por causa das palavras de William Branham, acreditava que o próprio William Branham é o próprio Deus. É interessante que Fred Soltman, um dos adoradores de William Branham em vida, que acreditava isso, que William Branham era o próprio Deus em carne. Ou seja, William Branham levou seus ouvintes
acreditar que ele era o próprio Deus. Ele colocou isso e por isso que a cada ano em Jacksonville, um grupo pequeno, mas vai a todos os anos lá em Jacksonville, para esperar o retorno do profeta, para primeiro cumprir as profecias e ressuscitar. Bom, todas as Páscoas chega, final da Páscoa, chega, William Branham permanece no seu túmulo, jaz e frio. Mana, Tem gente até que coloca um prato a mais na mesa, né, esperando a volta dele. Eu via muito quando era criança, minha avó falando sobre isso. Mas e segundo Lucas 17, 30, 17, 20 e 30, né, versículos 20 e 30, é, onde e como Jesus disse que o Filho do Homem se manifestaria? Como que se dá isso com base nas palavras de Jesus Cristo? Ah, aqui no Lucas 17, a gente começa pelo 20, porque é onde o assunto começa, né? Antes Jesus cura 10 leprosos. No 20 começa sobre esse assunto, né? Porque os fariseus perguntam para Jesus sobre quando que viria o reino de Deus. E aí Jesus responde que o reino de Deus não vem de maneira visível, é algo que está dentro de nós, é algo que não se pode ver com os olhos, né? E aí depois ele vira para os discípulos, né? Então o diálogo sobre esse assunto é basicamente com os discípulos. E ele começa a explicar sobre o Filho do Homem, sobre ele mesmo, né? Jesus falava sobre si muitas vezes na terceira pessoa do singular, né? E aí ele começa no 22. Depois disso, aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Então, é interessante, porque ele diz que nós vamos desejar vê-lo. Só que ele diz que nós não o veremos. E além disso, dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los. Ou seja, além da gente desejar e não poder ver, vai ter gente que vai dizer onde ele está. Só que o que Jesus nos orienta é a não seguir. Mas por que será que a gente não deve seguir? E aí ele vai explicar. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. É interessante quando a gente vai entender o que é um relâmpago. O relâmpago é um clarão de luz no céu. E é algo que acontece e todo mundo consegue ver. Você não consegue, não é algo secreto, entende? É algo que é para todo mundo. Todo mundo consegue ver. Se alguém, basicamente, o que Jesus está falando aqui, a maneira como eu vou me manifestar vai ser a maneira que todo mundo vai ver. Uhum, Não vai ser de uma maneira secreta ao ponto que alguém chegue para você e diga onde eu estou, uhum, entende? E aí ele continua, que é quando ele vai fazer as comparações, as analogias com os acontecimentos, né, no dia de Noé e no dia de Ló. E se você reparar, essas duas comparações que Jesus faz são de momentos na história em que aconteceu um fenômeno no céu. Porque ele compara a sua manifestação como um relâmpago, que é um fenômeno no céu, para todos verem, que não se pode esconder. E ele continua fazendo comparações com o fenômeno no céu. Então, quando ele fala dos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, e fizeram isso até o dia em que Noé entrou na arca. Essas coisas que as pessoas estavam fazendo não são pecados. Em outras palavras, elas estavam vivendo, né? Comer, beber, casar e se dar em casamento, todo mundo faz isso, é a nossa vida. Só que isso aconteceu até o dia que Noé entrou na arca. Por quê? Porque veio o dilúvio e destruiu a todos. Dilúvio é aqui o segundo fenômeno no céu que Jesus está comparando a sua manifestação. O dilúvio não foi algo secreto, escondido. Quando aconteceu, todo mundo pôde ver. A diferença é que uns foram salvos
e outros foram destruídos. Quando ele vai falar do tempo de Ló, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Isso aqui é o nosso dia a dia. Isso não é pecado. É interessante que Jesus nem sequer dá ênfase aqui aos pecados que estavam acontecendo em Sodoma. Ele fala aqui de coisas que é o nosso dia a dia. A gente come, bebe, vende, planta, constrói. As pessoas estavam vivendo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Fogo e enxofre é o terceiro fenômeno no céu que Jesus está comparando a sua manifestação. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é qual vai ser o fenômeno no céu nos últimos dias? A minha manifestação. E aí eu vou me manifestar, todos irão ver, uns serão salvos e outros serão destruídos. Assim como aconteceu nos dias de Noé e de Ló. Então, o que Jesus está ensinando aqui é que a sua manifestação vai ser no céu. Ele vai se manifestar no céu. E se alguém te falar que haverá uma manifestação na terra, você não deve seguir essas pessoas. Gente, isso aqui é uma leitura muito básica que eu estou fazendo. É realmente uma interpretação do texto básica que a gente aprende na escola. E Malaís, você falou da manifestação no céu. Você acha que os crentes da mensagem podem ligar a questão da nuvem misteriosa com isso também, como um argumento? Com certeza, porque, na verdade, o William Branham ele não negava que haveria uma manifestação no céu. Ele não negava isso. O que ele ensina é que antes dessa manifestação, e a gente vai ler alguns parágrafos, acho que já leu aqui, né? Antes dessa manifestação, vai haver uma manifestação na Terra. Então, ele acrescenta um ensinamento ao texto, entende? E essa manifestação, só que o problema é exatamente esse, porque essa manifestação na Terra que ele defende é algo que Jesus nos falou para não seguir, não se apressem em segui-los, né? Porque é só a gente começar a pensar um pouco. Se Jesus está dizendo que ele vai se manifestar tal qual um fenômeno no céu, e se alguém aparece e nos diz onde está o Filho do Homem, aquele Filho do Homem não é ele. Só pode ser um falso Cristo, não é verdade? E isso fica muito evidente quando a gente lê, por exemplo, Mateus 24, que é a mesma escritura. Se você for perceber, é a mesma escritura, só que na visão de Mateus. Mateus 24, que inclusive é até o mesmo versículo, é o versículo 23 também, onde ele vai dizer: se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas. Veja, eles até realizarão grandes milagres e maravilhas. William Branham, aqui na mensagem do julgamento, né, ele está supostamente discernindo os pensamentos das pessoas. Eu não acredito que o William Branham tinha esse dom. Eu, Laís, não acredito, né? Mas ainda que ele tivesse esse dom, isso não seria válido. Ele continuaria sendo um falso profeta. Porque o problema de William Branham não eram os dons, mas era o ensino errado que ele tinha. Eram as heresias que ele pregava. Então, se ele, mesmo tendo dons, ele vai e afirma para você onde está o Filho do Homem, ele está se colocando aqui, é ele que está se colocando, não somos nós que colocamos William Branham na posição de falso profeta. É ele, com seus ensinos, que se colocou nessa posição de falso profeta, porque ele nos aponta aonde está o Filho do Homem. Quando ele fala aqui, Deus retorna, não está na hora de Deus retornar em carne humana. Quando ele fala, eu desafio a crer que Jesus se revela na forma do Filho do Homem em carne humana, ele está basicamente apontando onde está o Filho do Homem. Está em um local aqui na terra. E Jesus disse, não acreditem. E Jesus chamou de falsos cristos e falsos profetas que ainda realizariam grandes coisas. Que, se fosse possível, enganaria até os eleitos. E é interessante que no 25 ele fala, vejam que eu os avisei antecipadamente. Isso aqui está aqui há 2000 anos, esse aviso.
entende? E por que será que a gente ainda cai no engano? Ou Em seja, algum- antes de Brana já tinha outros também que se manifestaram como ele tentou se manifestar. Com certeza, por exemplo, o mês passado eu pesquisei bastante sobre a questão do israelismo britânico, que inclusive tem artigo no site, né, post no Instagram, no Facebook, sobre o assunto. E tem uma figura ali chamada Joanna Southcott, que ela, no século XIX, ela acreditava, sim, nessas questões de que Deus se manifestaria em carne outra vez. E ela ficou doente de uma doença no estômago, o estômago dela inchou. E ela começou a dizer que estava grávida, né, do Messias, grávida dessa manifestação de Deus em carne outra vez. Ela também acreditava no Elias vindouro, e aí teria um Elias que iria também precursar, né, esse Messias que estava no ventre dela. Ela chegou a dizer, a ensinar que ela era o cumprimento ela era aquela mulher de Apocalipse 12, né? Então seria uma versão ocidental da Maria. E aí ela terminou morrendo da doença e não estava grávida de coisa nenhuma. Mas, veja, não é uma crença nova e original de Lembrando. Faz parte dessa herança do israelismo britânico, né? E você acreditar no Elias que vem precursar uma manifestação de desencarne outra vez, né? Então aí a gente já está falando nem de encarnação, a gente está falando de reencarnação da divindade. Isso tem um pé muito forte no espiritismo, inclusive, né? Bom, Elias, alguma coisa a acrescentar ao argumento da irmã Laís É, Elias? é tanto Elias que agora desmistificando Brana tem um Elias também, né? Eu ia falar isso agora. O Elias já veio, está aqui, está no Desmistificando Brana. A manifestação de Elias no desmistificando Brana. Está se manifestando agora. É, eu acho engraçado porque os apóstolos, nas escrituras, quando a gente liga Jesus Cristo com manifestação, eles sempre ligam com a sua segunda vinda, né? É, por exemplo, aqui em Colossenses 3:4, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com ele em glória. Porque que ele está falando da segunda vinda de Cristo, né? Que Cristo voltará para o seu povo, né? Ou em Tito, na carta que ele escreve para Tito 2:13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a manifestação de Cristo, a manifestação de Jesus, ela sempre está ligada a algo glorioso, né? Que é a sua segunda vinda. E os apóstolos, eles sempre fazem esse link nas suas cartas que eles escrevem para as igrejas, e, e ele sempre desenvolve dessa forma. Nunca é algo profético, nunca é algo, Deus, Jesus vai se manifestar novamente em um ministério. Jesus vai se manifestar novamente. Não, é sempre uma manifestação da sua segunda vinda de fato. É gloriosa, uma coisa gloriosa. Até que o termo, né, em grego que é usado ali, inclusive Brana ele vai tentar discorrer sobre esse termo que é parousia, né? Parousia era um termo usado para a vinda de um rei, para a vinda de um imperador no grego. Eles usavam o termo parousia para a vinda de uma pessoa muito importante, em uma vinda gloriosa, que é o que Jesus, quando Jesus retornar, ele vai retornar dessa forma, né? Então, a gente vê, principalmente, que o William Branham ensinou, nessa reinterpretação dele, ele não tem nenhum respaldo bíblico, principalmente. Não tem nem como linkar isso com a Bíblia. É a mais pura forma de você trazer idolatria. Porque a idolatria é quando você pega qualquer coisa e coloca ela no lugar de Deus, né? Ali ele está colocando, seja ele ou seja o ministério.
Vamos supor que, mesmo se o William Branham não estivesse apontando para ele, vamos supor que ele estivesse falando de algum ministério profético, e seria essa manifestação do Filho do Homem. Ainda assim, seria uma idolatria que ele estaria trazendo, porque ele está colocando outra coisa no lugar de Cristo. E Cristo é Deus, né? Ele está colocando outra coisa no lugar de Deus. Mas nós sabemos que ali ele se coloca no lugar de Deus quando ele fala que ele é a manifestação do Filho do Homem, quando ele quer trazer isso para o ministério dele. Só queria fazer esse comentário mesmo. Para os irmãos, a base bíblica para afirmar que Deus voltaria a se manifestar em outro homem, além de Jesus Cristo, que os irmãos respondam. Quando Filipou veio em 98 para o Brasil, Filipou pegou Lucas capítulo 17, versículo 20, 30, se não enganar, ele aplicou o filho do homem para Jesus Cristo e filho do, do homem, do homem. É quase mesmo isso. Filho do homem, filho de homem. Mais ou menos assim que ele quis colocar. Ou seja, que é Cristo é o verbo encarnado, e que sabemos pelas lembrando, o Lembranda foi coerente e aplicou um profeta. E esse profeta também tinha encarnado, não fosse, vou chamar um Deus menor, não, mas um Deus. Para os irmãos, a Bíblia para dizer que Deus voltaria se manifestar em outro homem além de Jesus Cristo ou não? De forma alguma. Isso aqui, a gente acabou de ler aqui Lucas 17, e em nenhum momento Jesus está afirmando isso, né? E o cristão, ele não está esperando uma reencarnação da divindade. Ele está esperando a manifestação do Filho do Homem, que é a vinda de Cristo, né? O problema de Lembrana é que eu acredito que o Lembrana, ele tinha, assim, um pé no espiritismo muito forte. Não é normal você afirmar que a divindade estaria se reencarnando, porque você afirmar isso, você tira de Jesus Cristo a qualidade de filho unigênito. Porque Jesus, ele é filho unigênito porque ele é o único que é daquela maneira. De que maneira? Ele é a encarnação do Verbo, né? Ele possui. Porque o que acontece? Quando a gente fala de encarnação, o William Branham, ele tinha uma interpretação que muitas vezes a gente tem, que é uma interpretação moderna do que é a encarnação. Ele entendia a encarnação como uma possessão. Então, basicamente, Jesus foi um corpo ali, possuído pela divindade, né, para fins ali do sacrifício na cruz. E possessão é algo temporário, assim como o ofício também. Então, digamos que a divindade possuiu ali aquele homem para uma finalidade específica, aquilo foi cumprido, né, e pronto. Basicamente isso. Mas a encarnação não é, segundo os antigos, a gente tem que aprender que a Bíblia não é um livro moderno. A gente às vezes lê a Bíblia e termina tendo interpretações anacrônicas, porque a Bíblia é um livro antigo. Ela está dentro de uma cultura muito específica, né, de uma época específica, com um idioma muito específico, e tudo isso dá contexto. A gente precisa se aproximar desses contextos para poder entender melhor. E os antigos não entendiam a encarnação como uma possessão. A encarnação é uma assunção, que é o ato de assumir, né? Então, o Logos, né, quando a gente lê lá no Evangelho de João, o Verbo, o Logos, ele encarnou, ele se fez carne e habitou entre nós. Significa que o Logos, ele assumiu para si a natureza humana de Jesus no ventre de Maria. E a assunção é algo eterno. É um momento único. Não acontecerá outra assunção. Não acontecerá outra encarnação do Verbo. Tanto que, se você ler lá a carta de Paulo aos Gálatas, Paulo vai falar que
A encarnação aconteceu na plenitude dos tempos. Ou seja, quando o tempo estava no auge, quando o tempo estava completo. Tanto que a história está dividida em antes e depois dessa encarnação, né? Então é um momento único. Jesus, ele é único, ele não pode ser substituído. Ele foi assumido pela divindade e ele faz parte da divindade para sempre. Ele é a divindade, né? Ele é Deus, ele é a divindade, não há outro. Então, não existe base bíblica, não existe, é, no Evangelho não existe isso de reencarnação da divindade. Isso é algo estranho para o cristão, né? Então, a gente vê que lembrando com essas doutrinas, ele estava andando à margem do cristianismo, misturando conceitos do espiritismo com o cristianismo. É muito conveniente para ele ver o Filho de Deus como um ofício, e ver a encarnação como uma possessão, porque isso são coisas temporárias. Então, Jesus foi o ofício há 2.000 anos atrás, né? O ofício de Deus, de Filho de Deus há 2.000 anos atrás, mas o ofício da vez, a bola da vez agora é o Elias. Então, gente, pelo amor de Deus, com uma mentalidade dessa, o que você acha que vai acontecer? O resultado disso vai ser pura idolatria. Se Deus está se reencarnando em um homem novamente, mesmo que não seja para exercer o ofício de filho de Deus, mas de filho do homem, de profeta, é claro que eu vou pegar este homem da vez e elevá-lo à divindade. É claro que eu vou fazer isso, isso é o próximo passo. Por exemplo, vê o que ele diz aqui na mensagem Deus que é rico em misericórdia. Na mensagem de 19 de abril de 65. Aqui a gente já chegou em 65. No parágrafo 150 e 151. Ele vai dizer: Jesus prometeu em Lucas 17:30 que pouco antes de sua vinda haveria como no tempo de Noé, quando comiam, bebiam, se davam em casamento, não souberam até o dia que Noé entrou na arca. Ele disse que haveria esse tempo. Então ele disse também, como aconteceu no dia de Ló, e disse: isso acontecerá naquele dia em que o Filho do Homem será revelado, quando o Filho do Homem for revelado nos últimos dias. Agora veja que ele, como Filho do Homem, se revelou na pessoa deste anjo, que era o filho do homem. Com certeza, Abraão o chamou de Elohim. Ele era o filho do homem, revelou-se pouco antes de Sodoma ser queimada. O que ele fez? Como ele fez isso? Ao crente manufaturado, ele enviou 2 pregadores para pregar a eles. Mas ao verdadeiro crente, ele ficou de costas para a tenda e disse a Abraão: onde está Sara, tua esposa? Então, veja, o Lembrando está dizendo aqui que o Filho do Homem já se manifestou antes. É interessante que ele não está se referindo a Jesus enquanto Filho de Deus, lembra? Que é outro ofício na cabeça dele. Ele está se referindo ao que aconteceu ali em Gênesis 18, quando Abraão recebe a visita de 3 varões. E um desses fica ali com Abraão, conversando com Abraão. Ele diz que essa visita que Abraão recebeu é a manifestação do Filho do Homem pela primeira vez, e que Abraão chamou de Elohim. Gente, se ele está ensinando que nos últimos dias este Filho do Homem, que foi chamado de Elohim por Abraão, vai se manifestar novamente no ministério de Elias, o que me impede de chamar William Branham de Elohim? Uma coisa vai levar a outra. Eu vou tratar esta nova manifestação do Filho do Homem da forma como Abraão tratou aquela que ele recebeu. Até porque o Lembrando dizia que Abraão, né, tipificava o verdadeiro crente, tipificava a noiva. Então, a noiva, né, que seriam os crentes da mensagem, vai receber a mesma visita que Abraão recebeu, a visita do próprio Elohim, encarnado. Então, gente, lembrando, seria o próprio Elohim encarnado? São perguntas que a gente precisa fazer, porque é isso que ele está sugerindo no parágrafo. Quando o crente da mensagem vem falar que a mensagem não é idólatra, que lembrando não induzir a idolatria, isso é um absurdo. É ignorância. É falta de discernimento e de percepção. Quando você lê, você percebe que é exatamente isso que ele está sugerindo. Talvez a gente comece a compreender melhor
os chamados ismos na mensagem, né? Talvez eles tenham, sim, embasamento na mensagem para acreditar no que eles acreditam. Na minha opinião, eles têm. E muitos parágrafos. Ô, irmã Laís, você falando da possessão, eu me lembrei de um corte que a gente tem ali no canal do pastor falando da mãe quando está grávida, que ali dentro da barriga da mãe só tem um monte de. Só é um corpo. E que quando está para dar à luz, aí vem o, o espírito e desce naquele corpo e habita aquele corpo. Me lembrei disso. E levando em consideração tudo isso que você tem dito, então, segundo a tipologia de Gênesis 18, isso não sustenta, né? Esse negócio de encarnação de Deus em carne, né? Essa questão de Gênesis 18. Não tem como sustentar. Não, não se sustenta porque em nenhum momento aqui Jesus está falando o que a Bruna falou nessa mensagem de Deus é rico em misericórdia. Jesus não está dizendo, eu me manifestei nos dias de Ló e vou me manifestar de novo. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que nos dias de Ló houve uma chuva de fogo e enxofre, né? E Ló se salvou, saiu, e os outros foram destruídos. Aí ele está dizendo, vai ser assim no dia do filho do homem, ou seja, ele vai se manifestar nos ares, uns serão salvos e outros serão destruídos. É basicamente o que Jesus está dizendo. Ele nunca, em nenhum momento aqui, ele está ensinando aos discípulos que ele vai se manifestar de novo, porque se manifestou antes. Veja, Jesus não chega nem a citar Abraão. Perceberam isso? Quando você lê o versículo 26, aliás, o versículo 28, ele fala unicamente de Ló. Então, Jesus nem chega a citar Abraão aqui, em Lucas 17, no versículo 28, quando ele fala sobre os dias de Ló, porque Abraão é irrelevante, para o ensino que Jesus quer trazer. Se Jesus está fazendo comparação da sua manifestação com fenômenos no céu, ele cita aqui Ló, porque a chuva de fogo e enxofre é a comparação que ele quer fazer. E Abraão não estava lá. Então, Jesus nem chega a citá-lo aqui. William Branham, quando vai falar dos dias de Ló, você pode perceber nos parágrafos que a gente leu que ele só foca em Abraão e ignora completamente Ló. Então, ele foge muito do texto em si e faz acréscimos, porque Jesus em nenhum momento disse que se manifestou no dia de Ló e vai se manifestar de novo, né? E aqui ele está defendendo essa ideia, que Jesus se manifestou nos dias de Ló e foi chamado de Elohim por Abraão. E isso, esse parágrafo aqui mostra o lembrando induzindo e sugerindo às pessoas a idolatria. Essa recomendação, né, que você falou sobre a que o pastor disse que bom, eu nunca vi o William Branham frase e o William Branham desse sentido, mas sai a mensagem vida que antes da criança nascer, o espírito fica rondando a mãe. Quando a criança começa a nascer, o espírito vai se encarna, assim, eu não sei. Eu sei que ele diz, como diz o que onde está, não sei o que foi, né? Ah, meu Deus, o personagem, eu não sei, você explica, sei que foi assim, né? Ou seja, o espírito fica rondando a criança, o pastor da mensagem diz, quando começa a nascer, o espírito entra. Bobeira, isso é uma grande bobeira. Ah, quando Jesus advertiu, não sigam por sério, ali está ele. Essa frase, Elias e Malaí, se aplica à doutrina de William Branham? Eu acredito que sim, porque o William Branham está sugerindo onde está o Filho do Homem e Jesus disse para não seguir a estes, que apontem dele e digam onde está o Filho do Homem. Jesus chamou estes de falsos profetas e falsos cristos. O Lembrana, ele acaba se colocando como falso Cristo também, né? Porque ele não apenas disse onde o Filho do Homem está, né? Como Elias falou, se ele acreditasse que fosse algum outro ministério, mesmo assim ele ainda seria falso profeta, porque ele está indicando, né, onde está o Filho do Homem.
Mas ele também se torna falso Cristo porque ele sugeriu que ele fosse essa manifestação do Filho do Homem, né? E essa mensagem aqui, dores de parto, que também é uma mensagem que eu separei aqui, fica muito evidente, porque aqui ele começa a fazer como se fosse uma charada com a, o nome Abraão em inglês, né? Na mensagem anterior, a gente viu que ele acredita que Abraão recebeu a visita da manifestação do Filho do Homem, que Abraão chamou de Elohim. E agora ele vai fazer as tipologias, né? A gente sabe que lembrando ele mesmo se auto tipologista. Então, ele tem a forma dele interpretar as escrituras, né? E aqui nessa mensagem, a dores de parto é de 24 de janeiro de 65, parágrafo 189 e 190. É muito estranho isso aqui que ele fala. Eu acho esse parágrafo um dos piores parágrafos que eu compilei. Ele falou isso em outras mensagens também, mas eu acho engraçado o que ele faz aqui. Isso aqui não tem base bíblica nenhuma. Isso me parece até bobo. De verdade, eu acho bobo isso aqui. Porque ele começa dizendo que nunca teve, né, no mundo mensageiros, teve Calvino, Finney, Moods, Knox, mas nunca teve, até este dia, né, o dia que ele estava pregando, então, nunca teve um homem com uma mensagem internacional até este dia, com o final do nome em HAM. HAM, se você juntar essas letras, dá uma palavra em inglês, né? O ham, que é presunto. E aí ele fala isso porque o nome de Abraão em inglês termina com HAM. E são 7 letras, né? Abraham, são 7 letras. Aí depois ele fala, temos um hoje chamado Graham, né? Que termina com Ham, mas são 6 letras. E 6 é o número do mundo, dia da criação. Quando um homem já teve, quando o mundo já teve um homem nestas condições, pregando no universo, lá no mundo, lá embaixo, chamando o povo para fora, arrepender, arrepender. Ele está falando de Billy Graham, né? Que Billy Graham é o mensageiro para o mundão, né? Mas ele não se encaixa, porque o nome dele, apesar de terminar em Ham, tem 6 letras. Bíblia para isso não tem, Hum. né? Isso é coisa da cabeça dele. E aí ele começa a falar. Lá havia um grupo que era também um grupo espiritual. O grupo de Jacó, não o grupo de Esaú. Lá estava o grupo de Jacó procurando pelo filho, o qual não estava naquela Babilônia. O grupo de Jacó procurando pelo filho. E eles receberam um mensageiro. Aí ele pergunta: vocês entendem? Na verdade, não dá para entender. Eu acho isso aqui uma confusão terrível. Aí ele cita de novo o nome de Abraão em inglês. Eles receberam um mensageiro. E aquele mensageiro, vê a pergunta que ele faz, vê como ele sugeriu o tempo todo isso. O que era de maior, o que ele salientou para mostrar que eles estavam no fim dos tempos. Ele discerniu, lá vem ele de novo com essa história, ele discerniu os pensamentos, os quais estavam na mente de Sara. Gente, de novo. Ou seja, esse mensageiro que vai vir para um grupo espiritual, né? Ele vai ter essa habilidade de discernir os pensamentos. E Jesus, o Filho de Deus, o qual foi feito em carne, mostrou que o Espírito de Deus teria que voltar naquele pequeno grupo de escolhidos no fim dos tempos e se manifestaria da mesma maneira. Ou seja, é Elohim encarnado. É isso que ele está ensinando aqui. É Elohim encarnado. Discerniu lá os pensamentos de Sara, e aqui nós temos
o ministério de Elias nos últimos dias, discernindo o pensamento de todo mundo. Gente, ele está sugerindo isso o tempo todo. Na mensagem, hoje se cumpriu essa escritura, dia 25 de janeiro de 65, no parágrafo 48, ele vai dizer: nos dias em que o Filho do Homem, não um homem, não um ser humano, o Filho do Homem se manifestará novamente entre o seu povo. Neste dia, esta promessa, desta hora em que estamos vivendo, se cumpre diante dos nossos olhos. Então ele acreditava que isso já havia se cumprido. Ele acreditava que naquele momento o Deus já estava manifestado em carne novamente Que para um coisa. grupo espiritual escolhido e especial. Aqui nesse Ele, parágrafo, então, a gente tem. Esse parágrafo aqui já diz muita coisa, né? sim, esse parágrafo a gente já começa a perceber que de fato é Deus encarnado mesmo, não é Deus inspirando um homem ou Deus usando um homem, não. O companheiro de Goiânia gosta muito de falar isso, não sei se ainda fala, né? Mas na época que eu estava lá, tinha essas frases de efeito, não é? Tipo, é o filho do homem em um filho do homem. Como se isso abafasse alguma coisa, né? Ou escondesse alguma coisa. É aquelas frases de Juba, doce sem consistência. Não é um simples homem inspirado. Não é isso que o Lembrana está defendendo aqui. Ele está defendendo Elohim encarnado. E a gente, não é possível que, não é possível que a gente considere isso normal. Não é possível que as pessoas não consigam abrir os olhos e ver que este ensino de Lembrana, ele traz danos à nossa salvação. Na minha opinião, sim. Irmão É, Elias, você quer é, acrescentar? Pode falar. é. Eu queria só fazer um comentário que eu acho engraçado. E a forma como ele quis colocar nesse parágrafo, né? Até o nome da mensagem é Hoje se cumpriu essa escritura, né? E a forma como ele está colocando aqui, neste dia, esta promessa, desta hora em que estamos vivendo, se cumpre diante dos nossos olhos. É, é como ele quer se colocar mesmo no lugar de Cristo. Porque quem faz essa parte de dizer, de ler uma escritura e dizer, essa escritura se cumpriu hoje, é o próprio Senhor Jesus na sinagoga. Quando o Senhor Jesus vai ler Isaías 61, que é a parte que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois o que me ungiu para me evangelizar os pobres. E ao fechar o livro declarou, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E ali o pessoal se revolta, né? Porque, como assim, então o Messias, que Jesus, né? Quando Jesus diz isso, ele está invocando para si o seu ministério messiânico, né? E é engraçado que ele tenta fazer a mesma coisa, querendo fazer isso, se pondo novamente no lugar de Cristo. Isso aqui já é a verdadeira blasfêmia, porque os judeus se interpretaram como blasfêmia fazer isso, né? Não era blasfêmia, porque nós sabemos que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, mas nesse contexto aqui que o Brana está dizendo, isso aqui sim é uma blasfêmia. Na carta áudio, ali veio, quando o Livei estava escrevendo um livro, Profeta do século XX, William Branham, com uma fita magnética para fita magnética. William Branham, e me lembro desse tempo estar na casa do Faço Ferry Queen. Porque eu faço Ferry Queen, abriu a carta, pegou, fez fez algumas fitas, até vendeu e ganhou alguma coisa. Mas enfim, eu quero dizer isso. E a, a, Peripri, perdão, que veio, tá, tem algumas instruções. E as instruções que o Lembrando é bem clara. Irmão Lee, eu sei que o seu texto está excelente. Em todas as pessoas acreditar que eu sou Elias. Irmão Lee, você sabe que a palavra Abraão tem 7 letras, e é o poderoso anjo. E esse anjo tem conexão com Malaquias, com Apocalipse. E ele induzindo ali veio a não dizer que o William Branham era o próprio Deus em carne, o próprio precursor da vingança em que Cristo havia.
Elias. Mas ele, quando você pega a obra que viveu o profeta do século XX, viveu também, vai tecer os argumentos e induzindo a pessoa a acreditar nisso, infelizmente. E muitos crentes da mensagem pegam o Elias agora, nossa, Elias, não o Elias que dormiu, mas que se não, que leu o parágrafo. Então, o título da mensagem remete ao próprio William Branham, assim, colocando naquele ponto, daquela mensagem. Então, assim, ele não diz eu sou, mas pelas palavras dele, ele se declarou eu sou. É bem nítido. Eu gosto de dizer que nas entrelinhas ele teceu os seus afetos para ele, excluindo todas as outras pessoas apontam para ele. E assim, hoje é tão nítido, né? Ana, Ô, irmão Elias, como que a ideia de um novo homem-deus leva na prática à idolatria e ao desvio do verdadeiro evangelho? Como que isso se dá na prática? Ó, a prática é o que a gente vê nas igrejas bramitas, né? Nós começamos a ver é, uma idolatria na persona homem, né? Nós vemos que muitos trejeitos, muitos bramitas, eles trazem para si a cultura americana. E eles tentam copiar a forma como o William Branham se comportava, eles tentam se comportar como ele se comportava, eles se veem nele, né? E isso já começa uma idolatria aí, né? E quando a gente tem contato com esse tipo de, de, de interpretação sobre o William Branham, como o irmão Will trouxe sobre o Lee Vale, se eu não me engano, ele tem um vídeo no YouTube dizendo claramente que ele acreditava que o William Branham era a manifestação de Deus em carne. Isso leva à idolatria em todas as formas. Você muda toda a sua perspectiva, não só de vida, mas a sua perspectiva do Evangelho. Você tira a centralidade do Evangelho, que é Cristo Jesus, Deus encarnado há 2000 anos, que trouxe os apóstolos, né? Que instituiu os apóstolos para ministrar o seu evangelho. Ele não instituiu um apóstolo para pregar o seu evangelho, né? Mas ele instituiu vários apóstolos para fazer isso. E ali nós vemos uma tentativa de centralizar um homem. É sempre um. E o irmão Will tinha citado sobre a visão do Billy Paul, né? Eu queria até fazer um link e trazer aqui uma das cartas que o Billy Paul escreve, e tem até um trecho aqui de uma carta que ele escreveu. Tá lá no site lá do Tabernáculo Brana lá. Ele tem lá umas cartas arquivadas lá, ele tem bastante coisa sobre Lucas 17:30. E o Billy Paul ele fala assim, ó: Deus enviou seu profeta para chamar sua noiva. A palavra nos diz que o profeta é a palavra viva de Deus manifestada. É o último sinal que o mundo terá. Jeová falando na forma de um homem. Isso aqui é um absurdo, porque primeiro que a palavra não diz que o profeta é a palavra viva de Deus manifestada. Em nenhum momento das Escrituras, mesmo falando dos santos profetas, em nenhum momento das Escrituras vão apontar isso. As Escrituras irão apontar que a palavra viva de Deus manifestada é Jesus Cristo. Ponto final. É isso. É Jesus Cristo. Claro que Deus falava através dos santos profetas, mas os santos profetas não eram Deus manifestado em carne. Nunca houve isso. Nunca houve essa interpretação. E aqui ele fala claramente, né? Jeová falando na forma de um homem. E essa interpretação do Billy Paul, ela é importante porque ele está inserido lá no contexto da família Brana, e ele tem esse contato com os bramitas, e ele manda essas cartas aqui para várias igrejas. Essas cartas, ele manda, muitas igrejas leem essas cartas do William Branham aqui, até mesmo através daquele tablet que eles têm lá, que eu esqueci o nome agora, acho que é Agape, o nome do tablet. Tem gente que lê diariamente aqueles
aquele tablet lá, e isso aqui está influenciando a mente do Brahmita, e ele está ficando cada vez mais idólatra. E eu acredito que hoje, é, a forma prática, hoje atual, que está trazendo ainda mais idolatria para a mensagem é essa visão de Lucas 17:30 e também essas interpretações do Willy Paul. Só queria deixar esse Muito bem, comentário. muito bem. E fala aí alguma coisa para acrescentar ao argumento do irmão Elias? É isso mesmo em relação à minha prática, e, porque assim, às vezes a gente conversa com pessoas na mensagem sobre isso, e como eu falei, né, eles dizem que idolatria na mensagem é determinar os grupos, mas não dá para você generalizar. Nem todo mundo na mensagem é idólatra. Eu não concordo com isso. Acredito que a mensagem em si já é idolatria. Todas as doutrinas vão te levar a essa idolatria, principalmente doutrinas que o Lembrana vai mexer nesses assuntos sobre a divindade, porque ele não entendia a divindade corretamente, né? E, veja, mesmo que a pessoa não se ajoelhe diante de uma foto de Lembrana, ou que ela não se batize em nome de Lembrana, nem acredito nessas coisas de que Jesus é o Alfa e Lembrana é o Ômega, essas coisas assim, tem uma crença comum a todos os grupos na mensagem. Todos eles vão acreditar que se você quer ser arrebatado ou estar na plataforma de arrebatamento, como dizem, né, você precisa de Lembrana e da sua mensagem. Então, basicamente, você está colocando o Lembrana no centro da sua teologia. Isso já é idolatria. E talvez seja até mais sutil, porque a gente sabe que as pessoas, quando pensam em idolatria, já pensam em adoração de imagem, né? Gente, idolatria, pelo amor de Deus, a mais perigosa é a mais sutil. E é claro que as pessoas vão fazer isso. Gente, isso é a base da mensagem. Se eu acredito que o Lembrana é a manifestação, é a encarnação da divindade novamente, é claro que eu vou colocá-lo em algum grau na sua teologia. É o próximo passo. E veja como é tão idolatria que eles acreditam que se você ficar somente com Jesus e o Evangelho e a palavra de Deus, você vai ser um salvo comum e vai para o céu para fazer faxina. Você vai servir no céu. É isso que você vai fazer. Ou seja, parece que o fato de você ficar só com Jesus parece mais um castigo. Parece uma coisa ruim. Agora, se você quiser ir para o céu para ficar com a elite, né, com aquele grupo especial que faz parte da elite que vai para ser servida, você tem que ficar com Brana e a sua mensagem é uma recompensa maior. Quer dizer, Jesus te dá só um negocinho pequeno ali, coisa pouquinha, e tu ainda vai ter que servir. Brana te Nossa, dá o Jesus. maior. Gente, isso, se você Jesus. for refletir, isso é um absurdo. Sim, para que Jesus teve que morrer numa cruz, fazer tanto sacrifício? E o que que o William Brana fez, né? Mas Jesus não é o ofício da vez. É passado, entendeu? Ele garante ali só a base. No céu você entra, é isso que ele te garante. Agora, se você quiser estar num lugar mais especial, você precisa de William Brana. É Isso é pura dia. esse negócio de salvação de vários tipos aí, eu também sempre achei muito esquisito. Vários tipos de salvação. Como se a salvação que Cristo trouxe não fosse plena, né? Como se ele precisasse de Isso. agentes externos. E a salvação que Jesus Cristo é plena. É plena. Não é o Na mensagem, suficiente para o crente da mensagem, né? Né? na mensagem Apocalipse capítulo 5, barra a serpente ferida, ele diz que vai deixar o ministério, pois tem algumas pessoas da década de 60
batizando-se em nome de William Branham. E William Branham vai e vai contra essas pessoas. E até afirma que tinha pessoas lá naquele momento que ele estava escutando ele, ou seja, dentro do tabernáculo, que fazia isso. Mas por que essas pessoas faziam isso? Porque o William Branham, no decorrer dos anos, nas décadas, deu ênfase a isso. Aí, repito, por que o William Branham trouxe essa mensagem e disse que ia passar um tempo fora do ministério? Porque as Assembleias de Deus, que patrocinavam as campanhas de William Branham, escreveu uma carta e circulou em nível nacional dos Estados Unidos, dizendo que se William Branham não fosse de contra aquilo que estava surgindo, ele iria tirar, o patrocínio. Então, o William Branham fez isso, mas se não fosse isso, ele permanecia calado. A próxima pergunta é: o próprio William Branham, em algumas mensagens, negou-se Jesus Cristo. O que isso revela sobre as suas contradições do seu ensino? Ou seja, William Branham negou-se Jesus Cristo, mas ele não está em contra aos seus próprios ensinos? Ou não? Ou ele sempre foi contraditório por vida? Ele é profeta, ele pode, né? Ele pode, a gente não. Eu acredito que, realmente, eu vi, né, quando eu estava fazendo a pesquisa nas mensagens sobre esse assunto, eu vi que tem mensagens que perguntam para ele se ele é Jesus. Ele diz que não. Mas só o fato de perguntarem já mostra que o Lembrando estava sugerindo isso. Por que que alguém ia perguntar isso para ele se ele estivesse sugerindo em algum momento ou não tivesse dado a entender? Ele nega, mas o problema é que em 65, né, em 27 de novembro de 65, pouco tempo antes da sua morte, inclusive, na mensagem tentando fazer um serviço para Deus, no parágrafo 212, ele vai dizer o contrário do que ele negou. Agora, tivemos Elias e as túnicas de Elias e os mantos de Elias e tudo de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. E como pode? Né? Mais embaixo ele vai dizer, não o homem, Deus. Como pode, então? Se ele nega que é o Jesus, mas ele afirma que o Elias é Jesus. A gente viu nos parágrafos anteriores ele sugerindo, inclusive, uma charadinha com as 7 letras de um nome terminado em Rem. O único nome que se encaixa é o nome dele, Branham. Porque o Billy Graham não se encaixa, são 6 letras, o Charles Spurgeon também são 6 letras. O nome que se encaixa é o dele, ele estava sugerindo que ele fosse esse Elias. Aí em 65, no final do ano, ele diz que Elias é Jesus. Então, veja, isso na verdade, essas mensagens em que ele nega que é Jesus, não é um argumento contra. Na minha opinião, piora, porque mostra a incoerência dele, a falta de sinceridade, a falta de ortodoxia, de retidão no ensino. O Lembrando era um homem ele não era um homem de sim, sim e não, não. Ele era um homem de sim, de não, depois sim de novo, depois não de novo. Ele ia e voltava. E isso é de procedência maligna, é o que a Bíblia diz. Isso é pecado. Então, ele não é uma pessoa, além de pregar heresia, ele não era consistente, coerente naquilo que ele pregava. Não importa se em 64 ele falou que não era Jesus. Aqui ele está dizendo que o Elias é Jesus. E ele passou uma década sugerindo que ele fosse Elias. Né? Então, para mim é o puro suco da incoerência, mas eu não acredito que isso vamos dizer assim, sem intenção, sabe? Não acredito. Eu acho que, no mínimo, como alguns grupos dizem aí, não, é porque ele era muito humilde. Talvez ele tenha tido um surto de humildade, mas quando fala do ensino no púlpito, está muito claro qual é o ensino. Elias é a manifestação de Deus em carne. E eu acho até uma curiosidade dessa mensagem que você trouxe agora. Ela foi pregada no dia 27 de novembro de 1965. Menos de um mês depois, ele morre num acidente de carro. Eu acho essa curiosidade, inclusive, ela é muito forte do lado dele. Porque quando ele se colocou no lugar de Deus aqui, quando ele pratica essa blasfêmia,
menos de um mês depois vem uma resposta muito dura para ele, né? Que é a morte dele. Então, assim, não é algo simples se colocar no lugar de Cristo. Não é algo, não é algo assim, eu vou ali me colocar no lugar de Deus. Não, tem, vem a resposta e vem a resposta bem rápida. Queria fazer essa curiosidade aí mesmo. O Elias, você trouxe essa informação. Nós gravamos com o irmão James a primeira vez, perdão, uns 4 a 5 anos atrás, que o Milton foi intérprete. E o Milton, perdão, e o James estava até sempre com o argumento sobre a nuvem. E fez essa mesma afirmativa que você fez agora. Pouco tempo depois, o Lembrana, dia 18, sofreu acidente, o pai faleceu. O irmão James, pastor, ex-pastor da mensagem, fez essa mesma afirmativa que você fez. Então, assim, para mim, não há coincidência. Ele estava levando, induzindo aos ouvintes cristãos a seguir ele como o próprio Deus encarna, como o próprio profeta, como o próprio Messias, como o próprio Deus, literalmente. E nessa vida, eu vou dizer que tudo cansa. E Deus chega um momento que toma providências para não agredir como ele agrediu, como querendo ou não agride hoje seus ouvintes, induzindo aos seus ouvintes a acreditar nele. Ana, O que significa dizer que a revelação de Brana vai além e até o, contra o texto bíblico? Ó, bom, vai além porque William Brana ele foge do que Jesus está ensinando aqui, em Lucas 17, né? Ele acrescenta ao texto algo que Jesus não falou. Jesus não disse que se manifestou no dia de Ló e Jesus não disse que se manifestaria em carne. Jesus disse que se manifestaria como um fenômeno no céu, um relâmpago, um dilúvio e uma chuva de fogo e enxofre. Ele faz comparação com esses fenômenos, né? Então, sua manifestação será no céu. Então, lembrando, ele vai além do texto e ele fica contrário ao texto, porque afirmando que a manifestação de Deus será em carne humana, ele se colocou nesse lugar daqueles que nos dirão onde está o Filho do Homem, e Jesus nos disse para não seguir essas pessoas. Então, basicamente, você tem duas afirmações aqui que são contraditórias. Você tem Jesus ensinando que sua manifestação será no céu, visível a todos, e William Brana ensinando que a manifestação do Filho do Homem será em carne humana na Terra. Então, são duas afirmações contraditórias, e aí a gente chega numa fatalidade lógica, porque eu não posso afirmar, né? Não posso dizer que duas declarações que se contradizem são verdade. Ou uma é verdadeira e é mentira, ou as duas são mentiras. Mas eu não posso crer nas duas coisas ao mesmo tempo como verdade. A não ser que eu tenha algum problema cognitivo. Ou se eu estiver cego espiritualmente, né? Se é a mente que é autorizada em não analisar essas coisas de forma objetiva. E aí, quando a gente chega nesse impasse entre o que Jesus ensinou e o que William Branham ensinou, a gente chega num momento que a gente tem que fazer uma escolha. A gente tem que se posicionar, tomar uma decisão. Ou eu vou ficar com o que Jesus me alertou aqui, vou esperar a sua vinda nos ares, me preparando, me santificando, ou eu vou esperar ou crer que já houve essa manifestação de Deus em carne no ser humano William Branham. Eu preciso escolher. E aqui é o ponto em que a idolatria dos crentes da mensagem, ela fica exposta. A minha foi exposta. Eu percebi o quão idólatra eu era quando eu tive dificuldade de deixar a mensagem quando eu vi que estava se contradizendo com os ensinos de Cristo. É aí que a gente percebe o quanto a mensagem ela está ali enraizada em todas as camadas da nossa vida. Né? Foram 28 anos, eu respirava a mensagem lembrando. Então, chegando nesse lugar
o que é que a gente vai escolher? Se a gente escolhe a Cristo ou a William Brana, é aí que é nesse momento que vai ficar exposto se de fato nós adoramos a Cristo com os lábios, somente com os lábios, ou de coração. E se eu amo a Cristo, eu obedeço. Se ele falou para eu não seguir, eu não devo seguir. É ponto final, né? Infelizmente, os crentes da mensagem, eles nem querem chegar nesse ponto. Mas se chegarem nesse ponto de ter que escolher, muitos estão escolhendo William Brana. E isso não é nem algo vergonhoso, nem algo assim sutil de se esconder. Eu nunca vou esquecer de um pastor que eu vi, isso faz alguns anos, acho que foi 2021, 2022, um pastor do companheirismo. Eu acho que ele é de São Paulo. Acho que vocês devem ter visto, que esse vídeo até viralizou. Ele na igreja dele pregando, aí ele disse que teve um sonho e que no sonho Jesus aparecia para ele e dizia para ele não crer mais em William Branham. E aí ele respondia para Jesus: Eu sinto muito, Senhor, mas eu não consigo despre desse profeta. E aí toda a igreja, glória a Deus, aleluia. E, gente, parece humilde, né? Se você olha assim, nossa, que bonito, como esse pastor é fiel à mensagem, como ele crê em Lombrana, ao ponto que se o próprio Jesus pedisse para ele fazer outra coisa, ele não faria. Mas, na verdade, ele só está ensinando a congregação dele a ser idólatra. É só isso que ele está fazendo. E está mostrando que se tiver que escolher, ele vai escolher Lombrana. E isso é lamentável, né? Eu espero que com esse vídeo, pelo menos as pessoas consigam refletir sobre esse assunto e escolher por Cristo. Porque Cristo, Jesus é Deus e foi Ele que morreu na cruz por nossos pecados. E Ele é eterno. Não existe outro no lugar dele. Não existe outra encarnação do Verbo. Ele é único. Ele é unigênito. E só Ele pode nos salvar. Então nós devemos escolhê-lo para o bem da nossa alma, para a nossa salvação. E derrubar os ídolos. Isso é o que nós temos que fazer a rigor. Não é fácil, mas precisamos fazer o que tem que ser feito, nos posicionar pela verdade. Irmão Elias, se você se encontrasse hoje com um crente da mensagem que acredita que o William Branham é Deus, que ele, e no caso a gente sabe, né, que todo branhamista é idólatra. Sobre essa questão da idolatria, assim, qual seria o primeiro passo para essa pessoa começar a estudar e ver que ela está sendo idólatra nesse sentido? Eu me coloco muito porque assim, ó, eu fui da mensagem por 24 anos, né? Então, por 23 anos, né? Nasci na mensagem, né? E eu me vi, quando eu vou conversar com uma pessoa que é bramita, né? Que acredita na mensagem de William Branham, eu sei que tem muita diferença entre as igrejas e tudo mais, mas eu me lembro como eu era antes, sabe? Tento me lembrar como eu era antes. Eu nunca, se uma pessoa viesse pra mim e dissesse que eu era idólatra, que eu tava idolatrando a Bruna, eu diria que não. Não, não, calma aí, não. Então, quando a gente está lá, eles não sabem, eles não têm essa noção de idolatria. Eles não sabem dizer o que é de fato essa idolatria. Então eu mostraria para ela pelas escrituras, primeiro pelas escrituras, que em nenhum momento Jesus Cristo deixou um evangelho e levasse a pessoa a idolatrar outros, outros meios, outras pessoas. E quando Jesus trouxe o evangelho, ele sempre apontou para si mesmo. Jesus é o centro do evangelho. Nós não precisamos de um mais de profetas. Nós precisamos de Cristo Jesus, né? Jesus instituiu os apóstolos e o ensino dos apóstolos percorreu nas igrejas. E o ensino dos apóstolos era sempre apontando para Jesus. O apóstolo Paulo nunca apontou para si mesmo. Nenhum dos apóstolos jamais apontaram para si mesmo. Tudo que está na Bíblia, no Novo Testamento, todo ensinamento é sempre acerca de Cristo Jesus.
É sempre acerca de Jesus sendo Filho de Deus. É sempre acerca de Jesus sendo o Messias, sendo nosso Salvador. O que os apóstolos nos ensinaram nas Escrituras, o que as igrejas aprenderam, é que Jesus Cristo é, como a irmã Laís disse, Deus encarnado. Ele é a manifestação da palavra de Deus. Ele que é a palavra viva de Deus encarnado. Então eu mostraria para ele, pelas Escrituras e pelo ensino dos apóstolos, pelo ensinamento que os apóstolos deixaram para nós, que eles receberam de Cristo, e os ensinamentos de Branda não têm respaldo bíblico, não tem respaldo histórico também na história da igreja. Mostraria, eu particularmente tomaria esse caminho com eles. Irmãos, diante dessas evidências, podemos afirmar que o ensino de Brand sobre a manifestação de Deus em carne é de fato anticristão ou cristão, ou seja, apresenta um Cristo verdadeiro ou literalmente vai contra o Evangelho e contra tudo que a Bíblia nos ensina. Nos ensina. Eu acredito que, como o que o William Branham está ensinando, está fazendo oposição direta ao que Jesus nos orientou, né? Se alguém te disser se alguém te disser que o filho do homem está no deserto, não vá. Se disser que está na casa, não vá. Não acredite, né? Então, está fazendo oposição. Lembrando que está sugerindo algo que Cristo nos disse para não acreditar. Então, se você for perceber, aquele que faz oposição a Cristo é anticristo. João vai falar nas suas epístolas, né, que o espírito do anticristo já está no mundo. Às vezes a gente quer procurar um anticristo num papa americano, né, como os grenomistas querem fazer, ou num grande líder, no Macron, no Donald Trump. Mas a verdade é que o espírito do anticristo já está no mundo e é a falsa doutrina. Então, eu acredito que William Branham, esse ensino de William Branham é um ensino anticristo, é uma falsa doutrina, sem sombra de dúvida. E nós devemos descartar isso, devemos permanecer na doutrina apostólica. Muito bem. Irmão Elias, quer fazer uma conclusão a respeito desse assunto? Eu acredito que agora, fazendo até um link com que o William Branham tentava exortar, né? Tudo que ele trouxe, principalmente esse ensinamento, é a verdadeira Babilônia, é a verdadeira confusão. E isso que ele trouxe é linkado sim com o ensinamento do anticristo, com o ensinamento anticristão, e é isso aí, é a verdadeira Babilônia. Ele tenta falava, né? Babilônia é o quê? Babilônia é a confusão. É uma grande confusão. Ele confunde a mente, ele confunde a mente das pessoas. Então, eu acredito que a irmã Laís ela colocou de uma forma muito assertiva sobre essa questão. Eu concordo com ela. Muito bem. Irmão Will, quer concluir a respeito desse assunto? O que que você acha disso? Também quer deixar algum recado para os branamistas que ainda estão nessa idolatria? Tudo que nós tecemos, os nossos argumentos aqui, foram pautados dentro daquilo que o William Branham trouxe no decorrer dos anos. Nós não fugimos milímetro. Nós só fizemos uma interpretação de texto à luz do seu contexto. E se você é crente da mensagem que está nos ouvindo até agora, faça essas mesmas leituras. E no fim vocês vão ver que o William Branham apontou para ele. Tirou a glória de Deus eterno, da Trindade, e apontou para ele. Vocês terão que decidir. Ou segue Deus verdadeiro, ou segue Deus falso que faleceu no dia 24 de dezembro. Não existe outro caminho. Se bem que muitas pessoas estão pegando os caminhos, pegando as escrituras, deixando lá e pegando
as literaturas de William Branham. Eu acho que vocês voltem-se para a Sagrada Escritura e a partir desse momento vocês vão ver a luz do verdadeiro evangelho. E já concluindo aqui o meu raciocínio, eu quero agradecer a Laís. Obrigado por estar aqui. Irmão Elias, também obrigado. E irmã Ana, por conduzir esse bate-papo. Agradeço. Deus a todos. Muito bem, e com isso a gente chega à conclusão, mais uma vez, de que a mensagem, ela não é cristã. Pelo menos é o que eu vejo, né? Porque vai de encontro a muitos ensinamentos, a ponto das pessoas deixarem a Bíblia Sagrada, que é a base do cristianismo, de lado para seguirem livretos de William Branham. Então, com isso, mais uma vez, a gente consegue perceber isso. E eu quero agradecer a todos vocês, irmão Will, irmã Laís, irmão Elias, por mais um episódio do BranaCast, esse episódio aí que vai alcançar muitas pessoas também em relação a este ponto que é a idolatria, um ponto muito importante que muitas pessoas nem sabem, né? Eu também cresci na mensagem desde dos meus 4 anos de idade, e eu achava também que eu não era idólatra, né? Porque eu não acreditava que Brahma era Deus ou qualquer coisa do tipo, mas só o fato de acreditar que para ser salvo a gente precisa das mensagens, eu não fazia ideia, né? De que isso levava realmente à idolatria. Então, se você chegou até aqui, já se inscreve se você não é inscrito, deixa o seu like aqui no canal, compartilhe esse vídeo. Se você gostou de alguma parte desse podcast, quiser cortar, postar também, é importante. Eu acho que vai agregar muito para as pessoas entenderem mais a respeito disso, desse assunto que é idolatria, que é William Branham se colocar no lugar de Deus. Também quero agradecer a todos os membros do canal que apoiam este trabalho. E é isso. Este é mais um episódio do BranaCast. E que Deus te abençoe e até o próximo episódio.